Tinha vários armazéns, mas não tinha supermercado como hoje, quitanda mesmo, era mais raro. Então, na rua eles mercadejavam. Então, tinha o carro do bucheiro, era uma carroça fechada, com a tampa que erguia, e ele ia vendendo bucho e fígado, os miúdos do boi. Depois tinha também uma carroça da dona. Muita gente em Araras ainda deve lembrar da dona, nem me lembro o nome dela. Ela saía vendendo verdura e ia gritando, dona, dona, dona. Todo mundo já sabia, não tinha microfone, então ouvia o gritinho da dona e já ia correndo comprar. Comecei a trabalhar no começo do ano, janeiro de 39. Era um posto de gasolina, uma agência de automóveis, Ford, e uma oficina para cuidar dos carros. E a gasolina era racionada. Tinha gasolina para chofer de praça, chofer particular e tinha para agricultura, para milho, mandioca. Então o caminhão tinha que trazer requisição. Mas nós naquele tempo a gasolina para nós não, para todos aqui do Brasil, vinha em tambores de 200 litros. Nós alugávamos o caminhão, mandávamos buscar em Campinas e vinha, colocava no tanque. Botava ar com cano no tambor e debruçava sobre o tanque e lá esvaziava. Era muito difícil, tudo difícil naquela época, muito difícil. E nós tínhamos caminhões que compravam a carga inteira. Fazenda Araras, por exemplo, comprava 22 tambores cada vez que comprava. E na época da guerra caiu muito, porque às vezes vinha para carro particular e vinha para agricultura. Agora era um tanque só. A gente ia pondo, enquanto tinha, punha, e às vezes escapava. Ia para o particular e faltava na agricultura, ia para a agricultura e faltava para o particular. Uma vez eu tinha 30 litros de gasolina na bomba. E chegaram 2 fregueses junto. E eles tinham a requisição de 20 litros. Eu falei, olha, vocês chegaram junto, eu dou 15 para cada um. Então um concordou. Mas o senhor José Serra não concordou. Eu não concordo. Eu falei, então eu dou para ele e não dou para o senhor. Porque chegou junto, eu quero repartir. Eu não tenho mais do que isso. Não, eu não concordo. E foi começar a dar pontapé na bomba. E eu, uma menina mirradinha de 30 quilos. Falei, se o senhor der mais um pontapé nessa bomba, eu vou mandar o senhor preso. Encosta o pé de novo na bomba. Aí ele ficou meio assim, aí eu dei 20 litros para um e 10 litros para ele. E ele perdeu os 5 litros, os 10 litros, né? Bravo, 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 mas eu procurei fazer a coisa certa, justa, ele não concordou, então ele saiu perdendo. O pessoal começou a chamar ele de Sebinho, Sebinho, e ficou, tanto é que poucas pessoas, mesmo muito ligadas a ele, sabiam o nome dele. E é um nome fácil, José Antônio de Oliveira. É o Sebinho. E como ele gostava de cozinhar, como toda a família, o meu avô, meus tios gostavam de cozinhar, ele acabou no quintal de casa montando uma cantina, uma churrascaria, a Cantina Rancho Fundo, para ficar em casa cuidando da minha mãe. O gerente da Caixa Econômica de Araras desceu, pediu para o meu pai arrumar uma mesa, deixar em ordem, que ele estava com o diretor da Caixa no carro, que ele queria que o diretor comesse então um tibone, antes de ir para Pinhal, que esse diretor ia ter uma reunião com o gerente da Caixa em Pinhal. Desceu esse diretor com terno, gravata, cachimbo, sentou-se na mesa e como já estava meio no final do horário de almoço, meu pai acabou sentando com eles junto ali na mesa, bater papo, conversar.
Até que esse diretor viu uma mesa que meu pai tinha com garrafões, vidros de cachaça, com plantas, diferentes plantas que ficavam curtindo. E perguntou, quero, meu pai falou, ele que pediu um golinho um pouquinho para experimentar, né? E experimentou. Eu sei dizer que o fato dele experimentar aquela cachaçinha e comer, isso na hora do almoço, era 7 horas da noite, esse diretor da caixa estava lá, tomando cachaça e cerveja, e meu pai mergulhando o cachimbo dele no copo de cachaça para pôr na boca dele. E falava, e antes disso, antes de chegar esse horário, meu pai falava, você vai me desculpar, mas você não vai fazer reunião agora à tarde, em Pinhal com o gerente, porque agora é a hora que eles estão indo para o happy hour, eles vão ficar loucos da vida com você. Você não deve fazer reunião sexta-feira à tarde. E o diretor virava para o gerente de áreas e falava, anota isso para eu não esquecer, eu preciso adotar isso na caixa, não posso fazer reunião sexta à tarde. Sei que ele saiu da cantina 8 horas da noite, num estado, e com o cachimbo encharcado de pinga. O senhor Gerolamo Gaino vendeu uma relojoaria, um hotel que ele tinha praticamente, e um sítio, e investiu no Cine Santa Helena. Esse Cine Santa Helena foi inaugurado no dia 30 de novembro de 1930, com o filme Alvorada do Amor. Naquela época, o cinema ele passava uma média de 4 filmes por semana, às vezes até mais. Um filme não ficava mais do que 2 dias em cartaz. No máximo 3. O Santa Helena, praticamente, ele fechava a Rua Benedita Nogueira e era tanta gente que a bilheteira não vender os ingressos. Então, o próprio proprietário pegava e ia vendendo os ingressos na fila. Houve época que quando passou o filme Sansão e Dalila, teve uma sessão extra, 10 horas da noite. Quer dizer, teve umas 7, outras 9, outras 10h30 da noite, teve outra sessão, praticamente assim, de tanta gente que veio para assistir, né? Normalmente, o pessoal, depois do cinema, ia comer uma pizza no Bar Sônia, da dona Sônia Nakagawa, que era o nome dela. Ou então comer um pastel na pastelaria Saito, que há cerca de 60 anos ainda mantém o mesmo pastel, com o mesmo gosto, e quase que com a mesma freguesia com os descendentes, né? Desde criança eu sempre fui apaixonado por cinema. Eu me recordo da primeira vez que eu entrei num cinema, que foi para assistir um filme dos Trapalhões, inclusive. O Cine Santa Helena, patrimônio da cidade, a arquitetura dele, tudo que envolvia o cinema na época lá, nós chegamos a tomar várias vezes bronca lá dos chamados lanterninhas, né? Por estar às vezes conversando, falando alguma coisa no meio do filme lá, tomava uma bronquinha de vez em quando. Em 1996 eu estava de manhã na minha sala de trabalho na delegacia, surgiu na porta o Emílio Ferreira, querido Sapé, e o Gilberto Siviero. Vamos entrar, vamos tomar um café. O Emílio me chamava de Miltinho. Miltinho, nós viemos aqui te fazer um convite. Pois não, Emílio, nós viemos convidar você para escrever uma coluna na Tribuna do Povo. Isto eu falo com muita emoção, me emociono sempre porque eu fiquei surpreso com aquele convite. Falei, mas eu escrevi. Ele falou, não, você vai descobrir um caminho. Você vai descobrir uma vertente do que você vai gostar de falar. Então, eu disse, olha, Emílio Gilberto, eu gosto muito de poesia. Na realidade, eu comecei na literatura com poesia. E a crônica não estava no meu ideal assim de literatura. Mas comecei e há 17 anos mantenho uma coluna
chamado Dedo de Prosa, no jornal Tribuna do Povo. Eu comecei o programa, fazia o programa das 7 às 7h30 na Rádio Clube Ararense. Não dava tempo para atender as cartas. Naquele tempo, os ouvintes pediam música através de carta. Não é telefone, não tinha celular. Quem tinha telefone era só quem tinha dinheiro, quem podia. Era por cá, não dava tempo de atender as cartas. Aí comecei a fazer o programa às 6 horas. Também não deu. Começou a encher de patrocinador, graças a Deus. Aí, das 6 às 8, não deu. Comecei às 5 da manhã. Então, até hoje. Eu fazia das 5 às 8, das 4 às 6 da tarde e voltava das 6 às 6h30 com o Boa Noite em Rincão. Das 4 às 6 da tarde eram sanfonas e violeiros. Naquele tempo a música sanfona funcionava. Arrastapé, tempo do Mário Zanca, lembra? Mário Zanca, né? Então, essa era a programação que eu tinha na Rádio Clube. E aos domingos, a 1h, o programa ao vivo com Coleira, Campinho e Vicentinho, com os convidados de toda a região. A Rádio Clube naquele tempo era ZYR 93, Rádio Clube Ararense 630 quilociclos, não era quilorretes, era quilociclos. Com 100 watts pegava 100 km de redondeza, não tinha interferência. Depois surgiram as rádios aqui em Araras. Via a Rádio Clube Ararense, depois via a Rádio Centenário e outras rádios. A gente pagava para trabalhar. Até nos últimos anos a gente pagava para trabalhar. Se você não desse o ingresso, a credencial, você não entrava no campo mesmo. O senhor Nicolau de Vitti um dia me convidou para participar da formação do grupo esportivo da Rádio Clube. A equipe esportiva é constituída de 3 pessoas. O Milton Severino, que era o locutor. O Valdemar Boldrin seria o repórter de campo. E eu seria o comentarista. E foi, então, marcada a primeira transmissão de um jogo de futebol pela Rádio Clube Ararense. A cidade ficou alvoroçada, vai transmitir o jogo de futebol comercial e CAP em Pirassununga. Foi a primeira transmissão. Então, naquele tempo, comprava-se a linha telefônica. Ia lá na Viúva Schmidt e comprava a linha telefônica para transmitir o jogo. Então, aquela expectativa, e começaram os percalços. Primeiro, precisamos contratar um motorista de praça, não se falava taxista, né? Um motorista de praça que torça para o comercial. Porque se for da Ararense não vai querer ir. Se for da Ararense o jogo for... Enfim, precisava... Então foi escolhido o seu João Armando Eliseu, pai do Pedro Eliseu. Então, no domingo, fomos para Pirassununga temerosos, porque sabia-se que em Pirassununga ganhar do CAP era um risco muito grande de apanhar, etc. e tal, né? Então, transmitimos o jogo durante 90 minutos agachados atrás do gradil. E aquele ambiente bem, aspas, ameno, aspas, com casca de amendoim, bagaço de laranja, etc., passando por cima da nossa cabeça. Quando terminou o primeiro tempo, o juiz e o bandeirinha, eram bandeirinhas, nem saíram do campo. Eu não queria chegar perto da torcida. Então, o Valdemar Boldrin foi até o meio do campo fazer uma entrevista com o juiz e com o bandeirinha. O Milton irradiando, transmitindo, eu comentando. Isso aqui, vai, fazendo todos os comentários. Bom, terminou o jogo 0-0. Não houve nenhum incidente mais grave. Viemos aliviados de lá, cumprimos a nossa missão. A primeira transmissão esportiva da Rádio Clube Ararense, a expectativa nossa era chegar em Araras para saber como tinha sido recebida a transmissão. E viemos direto aqui para a Rádio Clube. O senhor De Vitti, lá na parte superior do sobrado, com aquela calma dele e o inseparável cigarro,
Nós subimos aquela escada rapidamente. Seu De Vito, como é que foi? Como é que foi? Ele, com toda a calma, diz, como foi o quê? Como foi a transmissão? Falou, não teve linha. Então, a primeira transmissão esportiva da Rádio Clube Raiense foi só para os 3 que integravam a equipe. Foi uma transmissão que não houve.